Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos na nossa quarta revisão, né? Dando início à segunda parte do livro de exercícios, né? E hoje estamos na lição de número 143. O pensamento central dessa revisão é aquele pensamento maravilhoso: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Hoje revisamos as lições 125 e 126. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. E tudo o que dou é dado a mim mesmo, né? Em quietude recebo hoje o verbo de Deus e tudo o que dou é dado a mim mesmo, ok? Se você quiser saber mais sobre a metafísica dessas lições, eu sugiro que você assista os vídeos de 2021 e 2022. Os vídeos de 2022 são os vídeos da explicação da metafísica das lições de Um Curso em Milagres, com o apoio dos textos do Dr. Kenneth Wapnick e do Tom Wakechild, e do Dr. Joshua David Stone também, e as lições de 2021, que foram os primeiros vídeos que eu gravei, eu dei início ao canal com esses vídeos, são a leitura do livro de Tina Louise Spalding, A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, com atualizações do nosso Mestre Jesus sobre a prática das lições, a partir de canalizações que ela recebeu, se eu não estou enganada, em 2019, ou um pouco antes. Acho que ela publica o livro em 2019, tá bom? Então vá lá e assista, ok? Muito bem. Então, passamos para a leitura do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, do texto do dia 23 de maio. O título do texto é Prazer. Prazer. A vida não deve ser aturada, a vida deve ser desfrutada e abraçada. Perfeito. A crença de que devemos levantar os ombros e atravessar uma existência sacrificada e medíocre pelas longínquas recompensas do céu entre aspas, é uma crença codependente, concordo plenamente, né? Nós estamos aqui para aprendermos a dominar essa vida, né? Para aprendermos a sermos felizes nesta vida, né? Aprendermos a termos existências boas e belas e existências de contribuição nesta vida, ok? Até porque o nível de consciência que nós conseguirmos angariar até o momento da nossa passagem para o plano espiritual será o nível de consciência que nós conseguiremos levar para o plano espiritual, ok? Então a hora é agora. Não dá pra gente ficar dizendo que depois que a gente morrer tudo vai ficar bem. Não, depois que a gente morrer a gente vai levar o nosso nível de consciência pro outro plano, tá bom? Muito bem. Sim, a maioria de nós ainda passará por ocasiões em que a vida será dura e desafiará nossa capacidade de aguentarmos. Mas estamos nos recuperando, aprendendo a viver, a desfrutar da vida, a resolver os problemas que surgem. Nossa capacidade de sobrevivência nos serviu bem. Permitiu-nos atravessarmos tempos difíceis, como crianças e como adultos. Nossa capacidade de congelar emoções, de negar problemas, de nos privarmos, de superarmos as tensões, nos ajudou a conseguirmos chegar onde estamos. Mas agora estamos seguros, estamos aprendendo algo mais do que sobreviver.
Podemos nos libertar dos comportamentos pouco saudáveis de sobrevivência. Estamos aprendendo novas e melhores maneiras de proteger e cuidar, de nos protegermos e de cuidarmos de nós mesmos. Estamos livres para sentirmos nossas emoções, identificar e resolver os nossos problemas e também a dar-nos o melhor. Estamos livres para desabrochar e nos sentirmos cheios de vida. A oração. Senhor, hoje me libertarei dos meus comportamentos pouco saudáveis de resistência e sobrevivência. Escolherei um novo modelo de vida que me permita me sentir cheio de vida e desfrutar desta aventura, tá? Um bom texto para a gente refletir sobre as coisas que as religiões nos ensinaram, né? De que só os pobres é que entram no reino dos céus, né? De que a gente tem que sofrer e se sacrificar aqui para a gente poder, enfim, ter uma boa existência lá no plano espiritual e coisas do tipo. Se vocês olharem para essas coisas com carinho hoje, as coisas que vocês ouviram lá na infância de vocês e que eventualmente vocês tomaram como certas, absorveram, então aquelas frases se tornaram crenças na vida de vocês, né? Se vocês abraçaram aquilo, né? Muitas que eu recebi, muitas eu abracei. Tantas outras, não sei porquê. Mas tinham algumas lá que eu falava assim, gente, isso não faz o menor sentido, comigo vai ser diferente. Olha que maluquice. Eu me lembro de eu criança pensando isso, né? Mas se você olhar para o seu passado, muitas das crenças que você recebeu, você vai olhar para a sua vida hoje, né? E eu tenho alunos aqui que estão no 5º ano comigo de jornadas, né? Mas tenho alunos que estão no 2º, no 3º. A maioria de vocês que está comigo hoje já completou pelo menos uma jornada de livro de exercícios comigo, né? Ou pelo menos são esses que comentam os vídeos, que falam comigo pelo WhatsApp, enfim. Vocês vão ver o quão absurdas essas crenças são, tá? E são crenças que dizem respeito às áreas fundamentais das nossas vidas, tá? Saúde, dinheiro, vida profissional, relacionamentos sexoafetivos, né? E a gente tá aí gramando com essas crenças. Então, fazendo um paralelo aqui, um link, fazendo um link é ruim, né? Fazendo uma ligação com a nossa revisão 4, minha mente contém só o que eu penso com Deus. Então, esses pensamentos eu não quero mais, entendeu? Só os pobres irão para o reino dos céus. Pobres de quê? Pobres de ego. Pobres de ego. Não pobres de dinheiro. Agora, a partir de que consciência eu vou manifestar dinheiro na minha vida? Eu vou manifestar dinheiro na minha vida a partir da consciência de competição, de desonestidade, de princípio da escassez do ego? Ou eu vou manifestar dinheiro, prosperidade e abundância na minha vida a partir da consciência do Divino Espírito Santo? De estar a serviço, de contribuir para a vida das pessoas, de contribuir para a expansão de consciência da humanidade, mesmo que seja apenas com a minha presença, né? Porque aonde eu vou, eu me levo. Eu me levo a minha energia. Eu me levo a minha energia, não. Eu levo a minha energia. Eu levo a minha frequência vibracional, não é? Eu tô me levando. Eu sou um radiotransmissor ambulante. Eu sou um radioreceptor ambulante. Com o que eu me conecto? Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Ah, tá bom. Né? Então, essas crenças, ela bem observa aí, ela diz que são crenças codependentes. O que ela quer dizer com isso? Para nossa linguagem aqui, são crenças do ego. Ah, você vai sofrer muito e então você vai ser recompensado. Ah, você tem que se sacrificar nessa vida e a sua vida vai melhorar no futuro. Será? Isso é o que o ego quer que você acredite.
Quando você acredita nessas coisas, você não consegue sair da roda de samsara, da roda das encarnações. Não consegue. Você tá sempre no mesmo buraco, esperando que amanhã, no plano espiritual, depois que você morrer, as coisas sejam diferentes. Se você tá aqui comigo na lição 144, não é isso? 143, deixa eu ver onde a gente tá hoje. Obviamente, você já caminhou muito. 143 dias aqui, se exercitando todos os dias. Lógico que você já caminhou, lógico que a sua consciência já mudou, lógico que a sua vida já melhorou. Então, como assim? Eu vou ficar aqui sofrendo? Não, gente, o curso é muito claro. O curso é muito claro com relação às ideias de sacrifício. As ideias de sacrifício pertencem ao ego. Agora, se você disser assim pra mim, mas eu tenho que me sacrificar para levantar cedo para ir ao trabalho, não é disso que a gente está falando. Você faz uma escolha de ter esse trabalho, e aí você tem que levantar cedo e você tem que ir para o seu trabalho. E você pode fazer isso com extrema alegria. Você pode, inclusive, começar a observar os benefícios de acordar cedo. Porque isso é um fato, gente. Eu não gosto, não. Mas quando a gente acorda cedo, a gente se sente muito melhor. Concordam comigo? Para mim, normalmente é um desafio. Eu, por mim, ficava acordada até 1 da manhã e levantava às 9. Mas não é o que faz meu corpo se sentir bem. O que faz meu corpo se sentir bem é eu ir dormir às 10 e me levantar às 6. É isso. Mas você consegue fazer isso? Não. É uma luta diária. Mas normalmente eu não passo das 7. E no verãozão, aí eu faço a minha aula de hidroginástica das 7, eu tenho que às 7 estar dentro da piscina. Então eu tenho que me obrigar a levantar antes. Né? Ok? Quem é que gosta de levantar da cama quentinha quando tá frio? Ninguém. Mas é diferente. A ideia católica de sacrifício é que é essa coisa horrorosa. Eu tenho que me sacrificar pelo outro, para que o outro fique bem. Eu tenho que me privar das boas coisas da vida. Não! Viva com moderação. Né? Escolha os prazeres com os quais você vai se regalar. Não é? Você pode fazer isso. Escolha os prazeres inteligentes, o prazer de tomar um banho de sol, o prazer de tomar um banho de cachoeira, o prazer de dar uma caminhada na natureza, numa floresta, o prazer de ouvir uma boa música, o prazer do convívio com as pessoas a quem você ama, o prazer de comprar uma roupa bonita e se vestir bonito, se arrumar, né? Não vou falar pra vocês do prazer de beber um bom vinho, porque eu não bebo. Não bebo, não gosto. Mas, sei lá. Se você souber beber com moderação, pode ser um prazer na sua vida. Né? O prazer de um bom chocolate. Quem é que não gosta? Né? E por aí vai. O prazer da companhia da pessoa que você ama, da sua intimidade. Né? Então, vamos sair dessas crenças egóicas aí de que a vida é pra gente se sacrificar, sofrer e fazer pelos outros. Não, nós estamos aprendendo nessa jornada que cada um faz por si, né? Eu faço por mim, o outro faz por ele, né? Eu faço por mim porque o trabalho pessoal de desenvolvimento, de expansão de consciência, só pode ser feito por mim. Eu não posso expandir a consciência do outro. Até posso, se ele está assistindo aqui o meu vídeo, eu estou ajudando ele. Mas eu não estou dentro dele para obrigá-lo a decidir assistir o vídeo do dia. Fazer a lição do dia, eu não estou dentro dele, né? A vida é uma escolha diária, uma escolha horária, uma escolha a cada minuto, uma escolha a cada segundo. Como eu sempre digo para vocês, a escolha é o que eu vou fazer,
O que que eu vou fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha energia? Com quem eu vou passar meu tempo? Hoje em dia, vocês sabem qual é a minha companhia favorita? Não que eu não desfrute das companhias de muitas pessoas, porque eu desfruto e tenho desfrutado muito. Mas a minha companhia favorita hoje é a minha. E a dos meus gatos, obviamente, né? Porque quando eu estou sozinha na minha casa com os meus gatos, é o paraíso, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos passar agora para a leitura do livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. E aí nós vamos para a seção A Sua Função Primária. Lembrando que o nome do capítulo é A Sua Função Primária e agora a gente tem uma seção aqui, um subtítulo, que é A Sua Função Primária. Qual é a sua função primária? É por isso que o seu trabalho mais importante, independentemente do que está escrito no seu cartão de visitas, né, no seu cartão de negócios, é ser a luz que brilha e que expulsa a escuridão do ego. A sua profissão, entre aspas, assim como o curso A Chama, é incorporar, encarnar a magnitude que é a sua herança natural. E isso está escrito na introdução do livro-texto. E a forma como você faz isso é removendo a pequenez da sua própria mente, através do perdão, momento a momento, né? E aí ela apela para o livro de exercícios e ela vai chamar a lição 61, que é aquela lição nada menos do que estupenda. Não é mesmo? Que é eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, essa é a minha única função aqui. É por isso que eu estou aqui. Então, meu querido, minha querida, você está aqui para levar a luz onde houver trevas. Onde houver trevas, que eu leve... Não, onde houver ódio, que eu leve o amor. Né? Depois a gente vai olhar a oração de São Francisco, porque eu já não me lembro mais dela, tá? Mas, enfim, onde houver trevas, você tem que levar a luz. Eu acho que tem uma frase assim, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Não me lembro. Depois a gente olha aqui. Então é a sua função. Mas como você pode levar a luz se você não se trabalha? Se você não estuda? Se você não pratica a criatura? Não pode. Para você levar a luz, você tem que ser a luz. E aí, gente, é complexo. Porque tem dias que a gente tá luz, né? Tem dias que a gente tá cansado. Tem dias que a gente tá pessimista. Tem dias que a gente chora. Tem dias que alguém apronta uma coisa feia com a gente. Mas aí a gente tem que se lembrar. Não, eu sou luz. Eu tô aqui para levar a luz. E às vezes, gente, para quem é codependente, é mais fácil você querer ser a luz para poder iluminar a vida dos outros do que você querer ser a luz para resolver a sua própria vida. Então, se você ainda está nesse nível de consciência, tome partido disso, tá bom? Esse recado aqui é especialmente importante para nós mulheres, né? Porque quando a gente tem uma programação que nos diz que as necessidades dos outros são mais importantes do que as nossas. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa pelo outro, normalmente acaba sendo até mais fácil, tá bom? Bom, da mesma forma, como seria se o seu objetivo a cada dia fosse simplesmente ser a luz no seu escritório, no seu trabalho? Como você se levaria? Como você se levaria? De que forma diferente você se levaria se você verdadeiramente acreditasse que o perdão é o seu primeiro trabalho e que tudo mais é secundário? Como você trataria os seus colegas de trabalho se, por um momento, você abrisse os seus olhos pela manhã?
como você trataria os seus colegas de trabalho se, a partir do momento em que você abrisse os seus olhos na manhã, até o momento em que você os fecha à noite, a sua crença central fosse que você e todos à sua volta são o lar sagrado da magnitude em si mesma, né? Do ser crístico. Vamos colocar dessa forma. Se você pensa que isso soa um pouco ingênuo, então vamos considerar como isso se adiciona quando você compara, quando comparado com a vida, com o tipo de vida profissional no qual você aspira estar. Em meus cursos, eu já pedi a centenas de executivos para que completassem um exercício de escrita livre, descrevendo um líder que eles respeitam profundamente e o porquê. Dado que nós tendemos a admirar os outros pelas qualidades que nós gostaríamos nós mesmos de incorporar, o resultado final desse processo é identificar essas qualidades e desenvolver passos de ação em torno delas. Quer dizer, se eu admiro o compromisso do meu chefe, então como é que eu posso me tornar uma pessoa mais comprometida? Se eu admiro a inteligência da minha colega do lado, como é que eu posso, quais ações eu posso ter para me tornar mais inteligente? Se eu admiro um mestre espiritual XYZ, como é que eu posso agir para adquirir a sabedoria, a compaixão, a generosidade, o amor incondicional desse cidadão? É disso que ela está falando. Como você poderia esperar, algumas discussões notáveis sobre o que isso significa, sobre o que significa ser um grande líder, emergiram desses cursos. E eu posso dizer que, sem exceções, todos que foram identificados como merecedores de um respeito profundo foram reconhecidos porque eles estavam de forma autêntica em suas magnitudes, né? Eles estavam incorporando o Cristo, o ser real. E essa não é a linguagem que é comumente usada no curso, é claro, mas o efeito é exatamente o mesmo. Como sempre, trata-se da energia e da presença que naturalmente surgem quando a sua mente está em alinhamento com o amor com letra maiúscula. Como um exemplo, aqui está um excerto de um workshop, do participante de um workshop recente que descreveu a sua supervisora anterior. Por favor, note que isso foi retirado de uma escrita livre, que é basicamente uma corrente de conscientização, né, numa página. E aí a pessoa diz, né, não sei se é ele ou ela. Deixa eu ver aqui. Aí o que a pessoa diz? Apenas estar... Não, é uma mulher, é ela. Então, apenas estar perto dele, do líder dela, do supervisor dela, é transformador. Ele é a incorporação da verdadeira generosidade, da verdadeira gentileza. E ele não tem medo de tomar decisões difíceis. Ele é atencioso, com um senso de humor, está consciente de si mesmo e dos outros. Ele é digno, calmo, focado, alegre, autêntico, tem um espírito livre, está confortável em sua própria pele, não se leva a si mesmo muito seriamente, é humilde, profundamente paciente e também está preenchido com uma confiança calma e uma profunda compreensão e paciência do que significa ser um ser humano e da natureza da mente humana. Ele fala vagarosa e cuidadosamente e nunca parece que ele esteja... nunca parece como se ele estivesse em algum outro lugar, né, onde ele precisaria estar. Quer dizer, ele está sempre presente. Muito longe de ser ingênua, eu argumentaria que esse é de fato o jeito mais sofisticado
que você pode se mostrar para o mundo. Quem não gostaria de trabalhar com essa pessoa? Ou mais ainda, de ser essa pessoa? Uau, então estamos falando de liderança, né? Então, é interessante que a gente perceba, aqui termina o texto, né? É interessante que nós percebamos que, mesmo se você não desempenhar um papel de liderança na sua empresa, no seu trabalho, talvez você, nesse momento da sua vida, esteja se preparando para, no futuro, desempenhar esse papel de liderança. Vocês concordam comigo? Talvez amanhã você seja convidado, convidada a chefiar o seu departamento. Então, gente, se você tem um processo legítimo de promoções numa empresa, a pessoa que é promovida num determinado departamento de uma empresa é a pessoa que já incorpora, encarna, corporifica as qualidades desse chefe. Vocês concordam comigo? Ah, Jaque, mas aí você não conhece a minha empresa. Na minha empresa tem muita política. Na minha empresa, a namorada do chefe ganha a promoção. Na minha empresa, o puxa-saco é promovido. Na minha empresa, o X9 é promovido. Então, a minha sugestão para você é que você comece a avaliar a validade da sua permanência na sua empresa, né? Ainda mais no momento da nossa sociedade em que o coitadismo, o vitimismo estão sendo louvados e o mérito, a meritocracia nos parece esquecida, não é mesmo? Mas se você observar objetivamente, aquele que faz a mais, aquele que procura estudar, se desenvolver, aquele que pega mais responsabilidades do que lhe cabem, normalmente ele vai ser o que vai ser promovido. Não porque necessariamente ele esteja fazendo aquilo para ser promovido, mas porque é o jeito dele viver a vida. Então, já falei para vocês aqui. Se te cobram 10, faça 12. Isso é você pegar mais responsabilidade do que te é solicitado. Faça. Simplesmente faça. Prepare-se a si mesmo para esse posicionamento, para esses posicionamentos de liderança. Prepare-se. Veja, observe as qualidades dos líderes da sua empresa dos quais você gosta, aos quais você admira. Ah, mas Jaque, eu já sou o presidente da minha empresa. Ótimo. Então, busque líderes, presidentes, superempresários a quem você admire. Copie-os. Né? Uma coisa que eu sempre li, nunca pratiquei, tá? Mas vou passar para vocês. Que eu sempre li em bons livros de autoajuda leia bibliografias de figuras que se destacaram. Então, por exemplo, você vai ler a biografia de Abraham Lincoln. Você vai ler a biografia de Winston Churchill. Você vai ler a biografia de Aristóteles, de Platão. Você vai ler a biografia de Louis Pasteur. Você vai ler a biografia de Sigmund Freud. Pessoas que deram uma contribuição importante para o mundo. Eram perfeitas? Jamais. Mas essas pessoas tinham virtudes que, no meu humilde ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, todos nós podemos copiar. Concordam comigo? E tem uma coisa legal também de a gente ler as biografias dos grandes homens e mulheres. Né? Falei aqui de exemplo de homens, mas poderia dar exemplo de mulheres, por exemplo, a Marie Curie, né?
que estudou a radioatividade, os elementos radioativos, uma cientista francesa, né? Enfim, poderia aqui me lembrar de outras. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma, daqui a pouco eu falo, tá? Então, Cleópatra, né? Vamos ler a biografia de Cleópatra. O que eu ia falar? Esqueci. Bom, então, a partir dessa prática, nós vamos ter a possibilidade de ver onde nós podemos crescer e melhorar. Ah, lembrei o que eu ia falar. Muitas dessas pessoas, gente, tiveram vidas e infâncias muito difíceis. E aí a gente pensa assim, a gente lê e pensa assim, nossa, esse cara conseguiu fazer tudo isso com essa infância. E eu tô reclamando da minha infância e usando a minha infância como desculpa para não ir além? Como? Ajuda também. Ajuda também. Né? Essa minha atual treinadora do Theta Healing, essa mulher passou fome na infância dela, na Polônia, na época do comunismo, né? Teve que fugir com os pais. Ela é uma mulher bem jovem, né? Teve que fugir na década de 80 com os pais, criança, né? Da Polônia comunista, teve que fugir. Fugiram para a Áustria. Da Áustria conseguiram fugir para a Austrália. Essa mulher hoje é uma bilionária, tem a própria empresa, né? Imagina passar fome? Eu não sei o que é isso. Graças a Deus. Fui uma criança pobre, mas nunca me faltou nada. Nada, 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 nada. Eu não me lembro de um dia falar, mamãe, eu quero mais comida, e a minha mãe falar, não tem. Não me lembro disso, não existiu na minha vida. Nunca. Né? E hoje ainda agradeço a Deus porque como eu era pobre, minha família era pobre, eu não tive acesso às porcarias, né? Então eu fui criada sem bala, sem refrigerante, sem essas porcarias que a gente tem hoje, né? E isso foi maravilhoso, porque de uma forma geral não me fazem falta, né? Então é isso, né? Ah, Jaque, mas eu não preciso saber sobre liderança, porque de repente eu sou uma médica. Tá, mas quais são as médicas e os médicos a quem você admira? O que eles fizeram? Quais as qualidades que eles incorporavam? Isso é importante, gente. Isso é importante. E essas qualidades, a partir do momento em que nós estamos fazendo essa prática do trabalho de Um Curso em Milagres, essas virtudes vão todas brotar do nosso centro, desse ser crístico em nós, que todos os dias nos exorta, nos incentiva a escolhermos novamente. Tá bom? Pode confiar que isso está tudo dentro de você. Sua mente contém só o que você pensa com Deus. Se você escolher isso hoje, uma fonte muito grande de virtudes vai começar a desabrochar na sua vida. Posso garantir para você. Minha mente contém somente o que eu penso com Deus. Minha mente contém somente o que eu penso com Deus. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Tudo o que dou é dado a mim mesmo, tá? Antes de finalizar o vídeo, eu vou ler uns comentários aqui para vocês que eu recebi. Vamos lá. Eneida fez um comentário ontem, no vídeo de ontem, que eu queria ler para vocês. Oi, Jaque, vou responder como eu te percebo quando você retorna dos treinamentos dos workshops do Stargate. Você chega amorosa. Seu semblante é de paz, interna e externa, com a atitude de querer nos acolher para que nós, seus alunos, consigamos absorver mais e mais os ensinamentos. Ó, que bonito! Vou fazer uma comparação. Uma galinha, quando os pintinhos nascem, e a galinha mãe acolhe todos os filhotes. Na hora de dormir, todos os filhotes estão acolhidos. E se depender de você, seremos acolhidos por você desta maneira.
Obrigada por você ter chegado em minha vida. Nossa, Eneida, eu amei o seu comentário, me emocionou muito. Até porque lá nos Açores eu dividi o quarto com 2 amigas americanas. E elas puseram o meu apelido de Mama Bear. Ficaram me chamando de Mama Bear durante uma semana. Que é mamãe ursa, né? Porque eu sou cuidadosa, né? A Ivone falou que ganhou o primeiro livro físico de Um Curso em Milagres da filha dela, que tá muito feliz. Parabéns, Ivone. E ontem eu recebi um outro comentário aqui que eu queria ler para vocês, da Aline. Estou adorando a jornada. Essa época do ano é muito desafiadora para mim profissionalmente e eu estou conseguindo encarar os desafios com mais leveza, aplicando os ensinamentos do curso. O Floral 2025, se você quiser fazer a sua fórmula, você me mande um e-mail e a gente combina, tá? Um e-mail. O Floral também tem me ajudado muito a me manter no centro. Muito obrigada, Jaque, por tudo. Muito bom. Então, Aline, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu tenho uma coisa para falar para você. Tinha um outro comentário que eu queria ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não vou achar. A Vânia Almeida falou que o vídeo de ontem foi sensacional. Muito bem, eu não tô achando. Amanhã eu leio, tá? Pra Aline, eu tenho um comentário. A Aline, ela tem um trabalho que tem uma sazonalidade, digamos assim, né? E ela tá, digamos que nesse momento, ela tá no olho do furacão, né? Ela deve estar, imagino, com muita demanda, né? Que ela é contadora, ela é empresária e ela deve estar aí atolada de trabalho fazendo os impostos de renda dos clientes dela. Então, meu amor, a minha sugestão para você é que você intensifique a sua prática de meditação e peça a Deus para te orientar e para estar com você durante todo o dia. Ore, peça a Deus para que Ele te dê forças para você poder fazer o seu trabalho e essas forças vão vir de Deus para você. Tenho certeza disso. Tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Nossas mentes contêm apenas o que pensamos com Deus, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.